Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é pra quem acredita, galera. E vamos de conteúdo, porque aqui é rápido, a gente é sem delonga. E o tema desse vídeo é o Bom Filho, a casa fica, galera. E você já sabe de quem eu tô falando, né? É dele mesmo, galera, o Felipe Coutinho vai ficar no Vasco. Alô, Natal, pega essa senha, o Bom Filho, a casa fica. Felipe Coutinho segue sendo jogador do Vasco da Gama. O pequeno mágico assina em definitivo com o gigante da colina e ele vai pro jogo, galera. Ele vai ficar. Então, já podemos comemorar, galera. Fim dessa novela. Felipe Coutinho fica no Vasco da Gama. O Aston Villa já se acertou junto com o jogador, junto com seu staff. E o Vasco da Gama comemora a sua estadia em definitivo ao Vasco da Gama, galera. Tamo junto, hein? Vamos que vamos, porque não vamos parar por aí, galera. Tudo acertado, fim da novela. Vamos falar agora de quem é dele também. O goleiro Léo Jardim vai renovar com o Vasco por mais 4 anos até 2029. Vai ser top 5 de salário no Vasco e será um dos goleiros mais bem remunerados do futebol brasileiro. E imagina o salário do Candango, hein? Deve estar girando em torno aí de uns 1.200 a 1.300. Ele queria 1.500. O Vasco deve ter chegado aí uns 1.300 a 1.200. Quando eu falo 1.000, galera, 1.200, 1.300, eu tô falando é de 1 milhão, filho. É 1.300.000, 1.200.000, é nesse nível. Tá? Às vezes eu erro aqui e falo 1.200, 1.300, mas a gente sabe que está na casa do milhão, né? Então, eu acho, né? Não foi divulgado o salário. Daqui a pouco sai, filho, o salário. Até porque ele queria 1.500.000 para poder renovar com o Vasco da Gama e até 2030. E agora o Vasco conseguiu reduzir de repente aí para 1.300.000 a 1.200.000 até 2029. Então o goleiro Léo Jardim, o paredão, vai ficar com esse salário altíssimo e deve ser o top 1 no Brasileirão, pode assim dizer, porque 800 mil reais é o goleiro, né, do Brasileirão, o mais bem pago, que é o Cássio. E agora vem Léo Jardim aí com 1.200.000, 1.300.000, deve estar nessa faixa aí, galera. Então Léo Jardim conseguiu aquilo que ele queria, né? Botar na casa de 1 milhão aí. É um dos 5 jogadores mais bem pagos do Vasco dentro do elenco do Vasco da Gama. Então, tamo junto. Vamos agora de curiosidade, galera. Eu também não sabia, né? Foi uma curiosidade. Vou ler para vocês aqui, né, a respeito dessa curiosidade. O Vasco vence a concorrência do Atlético Mineiro, Internacional e Fluminense na busca pela contratação de Thiago Mendes. Fernando Diniz e Pedrinho foram cruciais no processo de convencimento junto ao atleta, que embarca rumo ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, ou seja, hoje, galera. O volante assinará contrato com o Vasco até o fim de 2027. Então, eu também não sabia, galera, que tinha essas concorrências aí. Atlético Mineiro, Internacional, Fluminense queriam a contratação do Thiago Mendes, né? E Fernando, né? O Fernando Diniz e o Pedrinho conseguiram aí convencer o atleta a vir para o Vasco da Gama. Isso é muito bom. Agora vamos ao outro tema, galera. Surreal, galera. A diretoria do Vasco está otimista com a possibilidade de contratar Richarlison, atacante da seleção brasileira. O torcedor quer dizer, o cara é torcedor, né, do Vasco e está sem clube, até porque o técnico já não conta mais com o Richarlison para o próximo verão. Então vou deixar para vocês aí a matéria completa para vocês entenderem o que se passa. Mas vou deixar para vocês aí também, galera. Vou falar, né? Agora vai ser minha opinião. Primeiro assiste aí, galera. Primeiro assiste aí. A diretoria do Vasco está otimista com a possibilidade de contratar Richarlison, atacante da seleção brasileira e torcedor do clube. Após tentativas frustradas na janela anterior, o novo contexto no Tottenham, onde o jogador não faz parte dos planos do técnico,
abre espaço para uma negociação em definitivo. O Vasco prepara uma proposta mais agressiva, que inclui o pagamento integral dos salários e um projeto de marketing para atrair o jogador, visto como um potencial ídolo. As expectativas são positivas e as tratativas devem avançar nos próximos dias, com o clube apostando em fatores emocionais para convencer Richarlison a voltar. Então, agora eu vou dar minha opinião a respeito da situação do Richarlison, galera. Como eu falei no meu vídeo anterior, Richarlison é um jogador ainda que está com uma idade ainda madura aí, né? Um jogador que tem muita lenha para queimar. É um jogador que tem portas abertas em qualquer clube na Europa, em qualquer clube na MLS, na Arábia, em tudo quanto é canto. Então, eu acho que, até no Brasil, né? Então, eu acho que a concorrência para esse jogador vai ser muito alta para o Vasco da Gama. Então, o que vai tender a vir para o Vasco da Gama seria mais o sentimento dele jogar pelo Vasco da Gama ao lado do Felipe Coutinho. Porém, também com o salário lá, eu acho que ele vai ter que ser o top 1 de salário, acima até mesmo do Felipe Coutinho, para poder estar trazendo esse jogador. E eu acho que vai ser um saláriozinho bem considerado. Eu acho que na casa de uns 2 milhões de reais. Até porque o Felipe Coutinho, se eu não me engano, ele ganha 1 milhão e 700. Ele é top 1. E aí o Richarlison vindo deveria ser aí entre 2 milhões a 1 milhão e 800, coisas desse nível, galera. Então, o Vasco da Gama teria que fazer aí uma proposta muito boa, o marketing teria que entrar pesado, os patrocinadores teriam que ajudar, entendeu? E o Richarlison, cara, ele tem tudo para ser ídolo, é um jogador de seleção brasileira novo, tem muita lenha para queimar, então eu acho que o Vasco poderia ou consegue sim trazer o jogador, mas temos que ter aí um planejamento, uma proposta muito boa para que esse jogador possa vir. Então vamos aguardar porque, né, podemos sim entrar pesado para poder estar trazendo o Richarlison. Até porque o Vasco não precisa pagar sozinho o salário do Richarlison, né? Existe aí patrocinadores, existe parceiros aí que possam estar ajudando, né? Tem vendagem de camisa, tem muita coisa aí para poder oferecer a estar pagando também esse salário do Richarlison. Então, vamos dar continuidade, galera, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. O Vasco já admite vender o zagueiro Luiz Gustavo, precisando fazer caixa. A ideia é manter um percentual do jogador. Então, como já te falei, né, galera? Com o Richarlison aí dando bobeira na pista, o Vasco já está se movimentando a vender alguns jogadores para poder estar trazendo, né? Enxuga um pouco a folha salarial do Vasco e consegue trazer sim o Richarlison para poder estar jogando ao lado do Felipe Coutinho, né? Sendo também aí ele vindo também, ele pode ser aí porra, a palavra me fugiu, cara. O atacante absoluto, não, é o... Caraca, pelo amor de Deus, né? Tem aí o nosso atacante, né? O Pirata, que é o titular, né? Ele pode ser o titular, porque, porra, como é que vai ser essa situação aí? O Richarlison com o Verratti. Quem vai ser titular dessa parada? O Verratti a gente sabe que é um atacante central, né? E ele joga muito pelo alto, né? É aéreo. Já o Richarlison, filho, ele tem um diferencial que ele, né, é um jogador driblador, é um jogador que vai para cima, pega a bola e tenta definir a jogada. Então acho que pode sim jogar os dois juntos. Assim como joga o Verratti e o Ryan, pode jogar o Verratti e o Richarlison também. No caso, o Richarlison ficaria no lugar do Ryan. O Richarlison vindo, cara, eu acho que o Ryan mete o pé, filho. Por quê? O Ryan está sendo muito cogitado também lá fora, então acho que o Vasco não seguraria o Ryan. Faria caixa com o Ryan e faria caixa também com o Luiz Gustavo. Então, vamos aguardar, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas. Até o próximo conteúdo. Valeu!